Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo aí do Ryan dos Santos e vai ser interessante. Mas antes de a gente começar com esse vídeo aí, a gente vai tá discutindo um desdobramento horroroso que está acontecendo no momento. A mídia de esquerda e a maioria dos esquerdistas inteligentes já perceberam que vai todo mundo tomar no cu. Todo mundo. Por quê? Porque o Lula ele resolveu dar uma de Fidel Castro ou Hugo Chávez e usar como plataforma política falar mal do presidente americano e dos Estados Unidos. Isso já era feito há muito tempo atrás nas universidades, o governo nunca viu mal nenhum com isso. O pessoal da universidade agora estão formando pessoas e mais pessoas, o pessoal não gosta dos Estados Unidos, e o Lula viu isso uma oportunidade de elevar a China e rebaixar os Estados Unidos. E ele viu isso como oportunidade de ter ganho de capital político falando a favor de uma pseudo-soberania em um país que não consegue nem controlar os traficantes, certo? Que tomaram vários lugares do Rio de Janeiro e de outros lugares dos estados aí do país, certo? Então é um país que não tem soberania perante os traficantes, um país que não tem soberania perante a criminalidade horrorosa, um país de joelho para o tráfico de drogas, um país de joelho para a corrupção, um país que está lambendo o chão de traficante, basicamente, porque é o que sobrou. E aí alguém vem falar de soberania perante a maior e mais potente nação do mundo. Quer dizer, o Brasil não consegue ter soberania nem com relação ao traficante de droga com um fuzil, né? Mas quer ter soberania perante os Estados Unidos. Muito curioso, certo? Eu gostaria que o brasileiro pudesse ter soberania para decidir, para si próprio, se ele vai querer pôr o filho numa escola ou fazer um homeschooling, mas ninguém tem soberania, ninguém tem porra nenhuma, certo? O Brasil, basicamente, já virou um narco-estado e todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém, tá bom? Pois bem, dito isso, o Lula resolveu meter o pau no Donald Trump várias vezes, ao invés de usar o Itamaraty para falar sobre os outros países, que são profissionais especializados em diplomacia, o antidiplomacia, que é o Lula, resolveu meter o pé na jaca, falando mal do secretário de Estado dos Estados Unidos e companhia, chamando o cara de frustrado e tudo mais. Tá bom. Isso não vem de hoje, pessoal. Tá aqui, ó. Isso aqui tá na revista Oeste, ó. Lula chama Trump de nazista e depois parabeniza por vitória nas eleições. Quer dizer, desde o início, quando o Trump estava nas eleições, o Lula estava aqui, ó. Lula sugere que a vitória de Trump nos Estados Unidos seria o nazismo contra a cara. Esse é o presidente da República do Brasil, que resolve interferir na política de outro país, porque o Trump não estava eleito, ele estava tentando interferir na eleição, ou não estava? Ele falando pro povo americano, ó, cuidado, esse cara é um nazista, falando coisa desse tipo. O que o Lula estava tentando fazer? Interferir em eleição, certo? Mas aí vem falar de soberania. Por que ele não cala a boca? Nossa, a melhor forma do Brasil controlar a sua própria soberania é com o presidente do Brasil calar a boca com relação aos outros países. Deixa o Itamaraty, que é gente especializada, profissional da área, falar, certo? Por que a gente teria o Itamaraty? Se qualquer cachaceiro pode falar mal dos outros países. Poxa, é pra justamente não ter um cachaceiro falando. Não tô falando do Lula, tô falando qualquer cachaceiro que tem por aí, certo? Beleza. Então o que acontece? O presidente do Brasil resolveu falar mal do Trump muitas vezes, ó. Também aqui, ó, Folha de São Paulo. Lula sugere que a vitória de Trump nos Estados Unidos seria um nazismo contra a cara. Sei. Lula criticou Trump ao menos 35 vezes desde química, durante a cúpula da ONU. Tá na CNN. O Trump chega lá, quer fazer meio que, vou quebrar o galho aí do presidente do Brasil, certo? O cara não é muito inteligente, vou quebrar o galho dele. Chega lá, ele diz assim, eu e o presidente do Brasil tivemos uma boa química. Todo mundo sabe que não rolou química nenhuma. Não teve química nenhuma. Como é que você vai ter química durante um segundo? O presidente dos Estados Unidos ele foi simplesmente gentil, certo? Ele tentou uma aproximação ali. Não, o cara ali deve ter meio doidinho. Vamos fazer uma aproximação. Chega pra mídia e diz assim, ó, rolou uma química, tal. Pô, que legal, o Lula deveria aproveitar, deixa. Aí o que o Lula faz? Depois do presidente dos Estados Unidos falar que rolou uma química, ele vai lá e critica Trump 35 vezes.
Mas, nossa, é um péssimo negociador. É um péssimo. Talvez o Lula já foi no passado. Hoje ele não é. De jeito nenhum. Não teve nenhum tato político, nenhum tato diplomático, nenhum tato de nada. 35 críticas. Sem contar as críticas por Marco Rubio. Que toda hora o Lula tá chamando ele de latino-americano frustrado. Certo? Que latino-americano é frustrado, Lula? Me conta um. Tirando o narcotraficante, que não é frustrado nesses países, tirando o político corrupto, que não é frustrado, o resto da população é o quê? Frustrada. Qual o problema? Você não é frustrado? Eu sou. Tipo assim, pô, um país maravilhoso que é o Brasil, com um monte de recurso mineral, energia abundante, povo maravilhoso, comida boa pra caramba, só que taxa de juros enorme consumindo o nosso dinheiro, pagando pros banqueiros de esquerda. Número 2, puta imposto gigantesco nas costas dos empresários. Número 3, o governo falando para a população que os empresários são maus e companhia, etc., sendo que os empresários são que geram emprego. Número 4, ferrando com a nossa política internacional, as boas relações. Quem não é frustrado com tudo isso aí? Quer dizer, você está num país que a escola é uma merda, mas você não pode fazer homeschool? Como é que é isso? E as pessoas que levam os filhos no hospital maravilhoso do SUS e o filho vai lá e morre? Quantos casos tem desse aí? E quantas vezes o SUS foi lá, pegou a criança, disse que morreu e depois os pais vão lá, o cara do necrotério disse que a criança está viva? Como é que você não vai ser frustrado dentro desse ambiente? O Marco Rubio não é frustrado, mora nos Estados Unidos. Frustrado é a gente, pô. Nós somos frustrados. Um monte de brasileiro frustrado. Pelo menos 50% da população brasileira é frustrado, incluindo eu. Qual o problema? Quer dizer, os caras vão lá fazer uma puta merda em Cuba, matam um monte de gente, o pai do cara tem que fugir, aí chega o outro presidente, eu acho que ele é um frustrado. Vai se ferrar, meu. Desculpa. Mas, com certeza, os políticos corruptos não são frustrados. Nós não temos dúvida disso. Ninguém do povo brasileiro que paga imposto tem dúvida que os políticos corruptos não são frustrados no Brasil, porque eles não são presos. Certo? Ninguém tem dúvida disso. Então, beleza. Tá aí o presidente do Brasil reclamando. Aí depois, Lula já criticou o Trump pelo menos 62 vezes em 3 anos e meio, sem contar as vezes que tá criticando Marco Rubio e companhia. E, como dá pra ver aqui, o cara boca grande, não para de falar merda, e aqui o presidente americano com a cabeça vermelha. Por quê? Porque fala, trata bem o cara, não, rolou uma química aqui, etc. Tal. E o cara não para de falar merda. Nossa, para ganhar mais voto. De quem? Dos frustrados do mundo. Aí chegamos a um ponto aonde, basicamente, aí tá o Lula, diz que os Estados Unidos foram irresponsáveis ao revogar o visto de embaixadora do Brasil. A embaixadora do Brasil não tem visto americano mais. Assim, ela não vai ser expulsa pelo ICE, tá? Mas assim que ela sair para ir visitar o Brasil ou qualquer outro país, ela não pode entrar de volta. Os Estados Unidos, o Brasil não vai ter embaixador. Quer dizer, aí o Lula vai ser irresponsável, meu Deus do céu, irresponsável. Só que o Lula, ele não diz que o presidente do Brasil é irresponsável. Um irresponsável que criticou o Trump não sei quantas vezes, antes da eleição resolveu interferir na eleição americana falando que o Trump era um nazista, e depois, além de tudo isso, não aprovou até agora o visto do embaixador americano no Brasil. Aí ele falou assim, eu não vou aprovar antes da eleição, etc. Tal. Tipo assim, custa pegar uma merda, uma caneta e assinar um negócio e dar um cumprimento no cara? Não, eu não posso, eu assinei o do Congo outro dia, o visto, assinei o visto do Hamas, mas eu não posso assinar dos Estados Unidos agora. Aí o governo americano fez o quê? Você não quer aprovar o visto do nosso embaixador? Então beleza, sua embaixadora também não tem mais visto. Sorry, não tem mais visto. Assim que ela sair para ver a família ou para resolver qualquer coisa no Brasil, o Brasil não vai ter mais embaixador nos Estados Unidos. O que isso significa? Na prática, significa que antes do Brasil, o último país que o embaixador perdeu o visto foi a Venezuela. Pô, Afonso, mas e antes da Venezuela? Cuba. Cuba foi pra merda. Venezuela foi pra merda. Tipo assim, o cara quer o quê? Aí ele vai lá e chama os Estados Unidos de irresponsável. Quem é responsável por ficar criticando a maior potência militar do mundo 62 vezes em 3 anos e meio? Porra. Tá,
Agora, com base em tudo isso, vamos voltar para o início. O início, vamos ouvir o Ryan dos Santos aqui, porque eu acho que eu posso complementar alguma coisa, ou pelo menos concordar ou discordar do que ele está falando aqui. Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Flávio Bolsonaro será um bom presidente? Vamos lá. Você criticar o Flávio, você está dando de bandeja para o Lula. Pessoal, para começar a conversa, tudo indica que o Lula vai ganhar, ok? Tudo indica. Todos os indicadores indicam que o Lula vai ganhar essa eleição. E se ele ganhar essa eleição, nos tornamos Cuba e Venezuela. Porque se der pau com os Estados Unidos, nós todos estamos fodidos, ok? Ninguém que implicou com os Estados Unidos deu bem. Ninguém. Ah, mas o Irã é macho, etc. Você pode ficar falando bem do Irã? O Irã tá tomando bomba na cuca, entendeu? Ah, mas o Vietnã, ele ganhou a guerra. O Vietnã tomou não sei quantas milhões de bomba na cuca. Tipo assim, ninguém se deu bem. Ninguém, economicamente, ninguém se deu bem, militarmente, ninguém se deu bem. Certo? E tipo aí, então o que ele tá falando eu concordo. Quer dizer, não está na hora de criticar a opção número 2. Ah, mas não é melhor. Não é, talvez não seja. Mas tipo assim, só tem ou é essa opção, ou é tipo assim, arrumar confusão com os Estados Unidos. Tipo assim, uma coisa é você acreditar assim, o Brasil vai melhorar. Não, não vai melhorar. Nenhum dos candidatos, todos são péssimos. Mas o Lula é intragável nesse momento. Ele arrumou confusão com os Estados Unidos. Nós estamos na beirada de ter problema para todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Ele representa todo mundo, entendeu? Sabemos que o concorrente do PT não é aquele homão da porra, aquela pessoa íntegra, nosso candidato perfeito. Mas temos que votar nele. Não bata na única pessoa que consegue tirar o Lula, rapaziada. É isso aí que vocês têm que aprender. Eu votaria no Zema do Caiado, cara. Eu não votaria nem no Zema nem no Caiado. O Zema já falou que vai fazer leis feministas, que o homem que for fazer violência psicológica contra a mulher tem que perder todo o patrimônio. Então, tipo assim, não. Isso é... Falar isso, assim, para ganhar voto, já perdeu o voto, certo? Se ele quer ganhar porque, tem, sei lá, 5% a mais de mulher no Brasil, beleza. Os outros 45%, tipo assim, toma cuidado. Eu votei no Amoedo lá atrás. Tipo, em termos do que o Brasil precisa, Zema e Caiado, pra mim, eles descem melhor. Zema é super feminista, tipo assim, já deu várias entrevistas mostrando que é super feminista, e aquela voz monotônica dele não agrada ninguém. Tipo assim, ver uma entrevista do Zema dá vontade de bater a cabeça aqui, ó, na mesa. É terrível, aquela voz monotônica. Meu Deus, tipo, faz uma diferença na tonalidade de voz, fazer um curso, cara. Mas não dá. E, assim, pode ser eficiente, tipo, político não precisa ser eficiente, tá? Quando o político é eficiente, nós temos um problema, porque os políticos sempre vão na direção errada. Então, tipo assim, se o cara vai na direção errada, é muito eficiente, também não é muito bom, não. Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. Mas eles não vão ganhar! Não vão. Nenhuma dessas opções vai ganhar. Tipo assim, votar em qualquer uma dessas opções aí, nos dias de hoje, eu acho que votar é ruim. Não gosto de votar, e não concordo também, mas tipo assim, o que o Lula tá fazendo, tá colocando tudo numa enrascada terrível. Então a gente tem que se abraçar em todos e dizer assim, Flávio Bolsonaro, você é a reencarnação do Jair. Se é da direita, está matando outra direita, suspeito que seja aquele cavalo de Troia. Cavalo de Troia, não tenha dúvida. Seja um partido bancado pela esquerda para se fingir de direita e fazer isso aqui. Ah, mas o Flávio Bolsonaro participou da suruba do Vorcaro. Você também gostaria de participar da suruba do Vorcaro? Não, acho que ele não participou, pô. Ele não participou. Vorcaro. Foda-se agora, já. A realidade é Aécio 2014. Se você não votar nele, o Lula vai... Pessoal, eu sou muito contra esse tipo de discurso, mas tipo assim, o que o Lula está fazendo com o Brasil não é nada legal. Se fosse só incompetência de estar gerando dívida e pagando para os banqueirinhos de esquerda, que todo mundo sabe que os banqueiros que não produzem porra nenhuma são todos de esquerda, certo? Inclusive teve um banqueiro aí que financiou um filme de esquerda, ou vários, né? Nós todos sabemos que os banqueiros são de esquerda. Por quê? Porque quando a esquerda está presente, a taxa de juros aumenta. O Lula fica falando contra a taxa de juros, mas ele tá aumentando a porra da taxa de juros com a porra da política merda que ele tem. A taxa de juros está gigantesca, um monte de gente tá ganhando dinheiro com o título do Tesouro, e esse título do Tesouro a maioria tá na mão dos bancos. E quer dizer, e aí eu tenho que pagar mais imposto, eu que sou produtivo, para conseguir pagar juros para um banqueiro
esquerdista que não produz porra nenhuma. Detalhe, aí a população toda é contra o empresário, porque o governo fala contra o empresário, mas não vê problema nenhum do governo aumentar a taxa de juros, foder com os empresários, porque quando a taxa de juros aumenta, nós, empresários, temos que pagar mais juros, certo? Quem paga juros para os bancos somos nós, empresários, certo? Eu indico para todo empresário no Brasil, ó, não caia em dívida. Não cresça rápido demais. Você vai crescer, você vai precisar fazer dívida. Tipo assim, no Brasil não dá para fazer dívida. Não seja idiota. Cresça lentamente. Não faça dívida, certo? Porque empresário no Brasil pode chegar lá, que né, um monte de gente criou empresas gigantes, aí geraram um monte de dívida para ficar maior, e aí se foderam. Por quê? Porque a dívida, os juros aumentam, os bancos aumentam os juros deles também, e aí para empurrar a dívida para frente tem que ficar com juros maior, e ó, cada vez fica pior. Então, quer dizer, eu penso que não é isso. Mas, de novo, eu tenho que concordar com o Carreiro dos Santos, entendeu? O que tem é o Flávio Bolsonaro, é o que tem. Pá. Tá? Não é o candidato dos sonhos de ninguém, tá? E não vai mudar muita coisa. Talvez não vá mudar nada. Talvez até piore um pouco, mas não igual o que o Lula tá fazendo com essa brincadeira dele de arrumar confusão com o líder da maior potência militar e maior potência econômica do mundo e colocando a China. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou colocar um mapa. Ah, não. Vai ser muito difícil colocar um mapa aqui. Vamos... Não. Não vou colocar mapa nenhum. Mas vamos lá. Se você pegar América do Sul, tá? Pega a América do Sul. E aí você olha para os Estados Unidos, tá? Você pega o mapa e vira ele nesse modelo do Global que vocês têm aí do Google Earth, tá? Vira ele. Se vocês olharem, o Pacífico, ele é metade da laranja, certo? No modelo dos caras, tá bom. Metade da laranja, metade da bola, tá bom? Beleza. Então a distância entre a China e a América do Sul é gigantesca. É gigantesca. Se você olhar para o outro lado, perto da América do Sul, do outro lado tem a África, certo? Mas tem o Oceano Atlântico inteiro no meio. Beleza. Você tem que passar a África, o Oriente Médio, para chegar na Ásia e chegar lá na China no final. Meu, a China tá longe para caramba do Brasil. Longe pra caramba. Beleza. E a Rússia? A Rússia tá longe também. Ok. Tá? Aí o que acontece? Os Estados Unidos estão do lado. A distância entre Belém e Porto Alegre, certo? Você estica uma reta entre Belém e Pará. Não, vou pegar Macapá, vai, que é mais para cima. E pegar entre Macapá, no Amapá, e Porto Alegre, a distância vai ser maior do que de Macapá até a Flórida. O que significa? Significa que nós estamos do lado dos Estados Unidos, muito perto. Só tem um oceaninho bem pequenininho, que é o Caribe, o Mar do Caribe. Beleza. É no meio da gente, entre um país e outro. Tá bom. Então, quer dizer, tá perto. Então, por que a China está querendo ter uma influência tão perto dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele tem uma questão de segurança. Todo mundo sabe que um dia vai ter uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém, porque tem negócio de Taiwan, o escambau todo. Se a China tem os pezinhos nos Estados Unidos, ela tem, possivelmente no futuro, espaço para colocar armamento no quintal dos Estados Unidos, certo? No quintal, quer dizer, empurrar direto pro negócio ali. Não tem tempo de reação. A China mandar uma merda, saindo lá da China até chegar nos Estados Unidos, é longe pra caramba. A Coreia do Norte também. Rússia, a maior parte dos Estados Unidos também é longe da Rússia. Né? Não todo, mas parte dos Estados Unidos. Agora, o Brasil é do lado. O Brasil é do lado. E aí a China tá, somos amigos, vamos aí, vamos ajudar vocês, etc. tal. Os Estados Unidos não está gostando disso. E o Lula, ele quer se aproximar da China. Por quê? Porque tem a mesma ideologia comunista, certo? De controlar a população e o caralho, certo? Então, quer dizer, vai dar merda, vai dar uma merda federal. Afonso, por que você tá falando de política? Eu odeio falar de política. Se eu odeio ouvir, eu odeio falar, entendeu? Só que nós estamos indo numa direção que tá vindo uma merda. Não sei se vocês viram. O JP Morgan, ele acabou de rebaixar a nota do Brasil na questão de bolsa de valores e companhia
em um dia o dólar já subiu, a bolsa já desceu, e se ele baixar mais um pouquinho, nossa, e nós estamos indo nessa direção. Por quê? Por causa de um conflito, porque o presidente do Brasil não consegue calar a boca. Não consegue. Não consegue ficar com a matraca fechada sem falar mal do presidente do outro país. E aí vem falar de soberania. A partir do momento que a vozinha, a voz dele, aquela voz irritante, já chegou lá na orelha dos americanos, e aí lembre-se que a maior parte do pessoal lá que tá do lado do Trump fala espanhol, eles entendem muito bem português. E o cara tá falando merda, agora vai dar merda, entendeu? Não é só pessoas que só falam inglês que estão do lado do Trump. Tem um monte de gente que fala espanhol e também tem um grupo de pessoas falando português. Então, quer dizer, o Trump está sendo bem informado sobre o que o Lula está falando. E o Lula continua fazendo merda. Por que não cala a boca, não pede desculpa? Eu acho que a gente teve um problema. Não, e não vai fazer isso. Por quê? Porque dá voto para ele entre as pessoas sem cérebro, entendeu? O sem cérebro que pensa que os Estados Unidos é o mal do mundo e que o Hamas é o bem, a China é o bem, a Rússia é o bem. Um monte de lugar que já matou um monte de gente, entendeu? O Irã, tipo assim, puta merda, né? Então é isso. Vamos ficar aí, basicamente, concordo aí com o Ryan dos Santos, né? Não é hora de pessoas pegarem um monte de gente aí ficando metendo pau no Flávio Bolsonaro. Tipo assim, e o Lula? E o Lula? Ninguém vai falar nada? Quer dizer, os caras de direita ficam atacando o Flávio Bolsonaro, mas não atacam o Lula. Tipo assim, isso não existe. Quer dizer, pessoal, eu não gosto de nenhum candidato, mas é o que temos para o momento, entendeu? E eu odeio esse negócio de votação e também, sinceramente, eu não vou votar. Mas eu não, como eu sei que a maioria das pessoas aqui vão votar, porque ou são obrigados ou qualquer coisa, eu vou deixar aqui pelo menos o meu ponto de vista. Já que você vai apertar um botão, tipo assim, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado com suas escolhas. Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção.